Já tá gravando? Então estamos ao vivo. Sejam bem-vindos, ouvintes do Pelo Ouvir Pod. Nesse episódio de hoje nós vamos conversar com o Adam e a Isabelle. Bem-vindos, bem-vindo Adam, fale com o nosso povo. Obrigado, Thiago. E não é rádio, né? Então, não, ouvintes... Faz conta que é rádio. É o podcast. Pois é, meu nome é Adam, no momento eu tenho 21 anos, ou 22, fiz aniversário, foi recentemente. E eu não gosto, eu aceito ser chamado de coordenador, mas eu gosto de me ver como alguém que serve, né? Alguém que tá ali disponível, né? Então, enfim, é isso. Legal. Isabelle, seja bem-vinda ao Pelo Ouvir Pod. Oi, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que é uma ferramenta importante. E é isso aí. Glória a Deus. Então, gente, vocês estão vindo aí de um último Acampatim, né? Que foi um evento muito bem sucedido, cheio da glória de Deus. Foi maravilhoso. Foi um recorde, né? De inscritos. O que vocês podem dizer pra gente aí do último Acampatim? Bom, nós ficamos muito animados porque foi um número muito grande de adolescentes. Nunca houve tantos adolescentes em todas as edições do Acampatim, né? Eu comecei para o acampamento, eu acho que foi 2010, e eu não tinha noção de quantidade porque eu era acampante, né? Mas eu fui conversar com o pastor Elton, que ele foi líder antes dos pastores, né, que foram com a gente. E ele contou que o máximo de adolescentes, né, que foram para o acampamento foram 130 e com a equipe deu 150. Só de adolescentes esse ano foram 170, só de adolescentes. Mas a equipe passou de 200. Então foram muitos adolescentes. Foram muitas histórias diferentes, foram muitas cabeças diferentes. A gente ficou muito animado porque igreja, né? Tipo, são pessoas querendo amar outras pessoas, querendo pregar o evangelho. E a gente contempla esse mundo tão quebrado, perdido. A gente fica muito feliz quando vê tantos adolescentes estando assim, ouvindo, né, essa palavra. E isso gerou um peso de responsabilidade muito grande na gente. A gente ficou meio pressionado, mas deu tudo certo. Foi maravilhoso, foi de acordo com a vontade de Deus, sabe? Toda a honra, toda a glória é dele, né? E tipo, o resultado final foi bem satisfatório. Legal. E aí, Isabelle, o que você tem para falar pra gente da sua percepção quanto ao último acampa? Bem, foi surpreendente, né? Porque eu tô na coordenação, foi o terceiro acampamento agora, né, Ada? Foi o terceiro acampamento que a gente tá na coordenação juntos, e eu tô na igreja há mais ou menos em 5 anos, aqui na IBMA. E no primeiro ano eu nunca tinha ido para acampamento, então foi uma organização um pouco menos pensada. No segundo ano que a gente conseguiu organizar mais. E esse ano eu sinto que saiu totalmente do nosso controle. Não que não estivesse planejado, mas a gente não fazia ideia desse número. O sonho era 150, entendeu? Mas era um sonho já que a gente pensava que era utópico. E aí, tipo, apareceu esse número de pessoas e foi muito legal porque a gente fez várias coisas buscando, tipo, pessoas. A gente fez uma coisa que a gente chama de caçadola. No culto de domingo, a gente fechava ali na frente do aquário com vários dos nossos líderes ou adolescentes que já estão há algum tempo conosco e ficava, gente, bora chamar. Quem passar de adolescente aí, pode chamar. Se nunca tiver ido para Ralph, pois vamos, entendeu? E aconteceu isso, sabe? E a gente ficou louco. Teve domingo que a gente ficou aqui o dia inteiro para fazer a inscrição. Mas foi muito gratificante. Qualquer coisa, assim, cansaço, qualquer coisa, porque eu acho que antes eu tinha um preconceito muito grande pensando que um adolescente nunca poderia se render à presença de Deus da forma que eu já vi no acampamento. E isso aconteceu esse ano de uma forma assim surpreendente. Eu já fiquei surpresa no primeiro ano que eu participei. Imagina esse ano. Foi chocante como que Deus faz as coisas e como que não tem idade, não tem esse papo. Vamos aproveitar para mandar um abraço para os nossos líderes, né? Vocês são liderados pelos pastores Elaine e Elielson. Manda um abraço pra eles aí que eles estão ouvindo agora. Olha aí, pastor Elaine, que acabou de fazer aniversário, fez aniversário aí. E pastor Elielson, a gente ama muito vocês. Vocês são pérolas do nosso meio e super exemplos também.
Glória a Deus. E aí, Adam? E reitero o que ela falou. Eu acho que Deus separa porções para cada tempo, sabe? E eu vejo os nossos pastores como essas porções, né? Deus separou uma unção especial para eles, para esse tempo. E eu tô realmente amando muito, muito, muito ser liderado por eles. Glória a Deus. E, gente, falando, assim, foi um sucesso o Acampa Team, né? Mas que tipo de desafios existem na preparação para um evento desse porte, como foi? O que preocupa vocês antes de acontecer e durante? Assim, meio que do nuts and bolts da coisa, né? Que é aquela coisa das engrenagens, né? Do fazer funcionar, da máquina ali funcionando. O que preocupa em vocês mais antes de acontecer o evento? Em termos de, meu Deus, que pode dar errado, ou então a gente tem que planejar isso, aquilo. Tem alguma coisa que vocês consideram assim, o mais assustador nesse planejamento? O que é? Bom, no início, tipo, o que eu penso logo de cara é a questão das inscrições. Porque foi uma loucura e eu não sou muito bom nesse tipo de coisa, né? Até que a Isabelle ficou bem mais nessa área e eu dava o apoio que eu podia dar. Mas foram muitas inscrições, a gente fazia, como a Isabelle falou, plantões para pegar a galera. Era inscrição pelo WhatsApp, no caso a pastora pegava as inscrições e mandava no grupo da coordenação. Aí a Beli tinha que pôr tudo na planilha, enfim, o tempo todo atualizando e tudo mais. A gente teve... Esse ano a gente começou a enviar termos de compromisso do acampamento, né, que os adolescentes podem e não podem fazer, deixar isso bem claro para eles, porque assim, essa outra preocupação que a gente teve. Todo ano tem problemas com liderança, com passar limites, de regras, então a gente queria deixar isso bem claro. Então a gente fez esse ano algo diferente, a gente pegava o número de cada um e mandava o termo de compromisso pelo WhatsApp. E depois mostrava também, né? E de preferência os dois. Então isso deu bastante trabalho, né? Tipo, foi uma coisa mágica que a gente elaborou. Então esse primeiro contato, começou o acampamento, bora já tá as inscrições, porque é o momento que a gente vai pegar as informações, por exemplo, de saúde. Uhum. Porque teve algumas situações, não lembro quantas mais ou menos, mas 3 graves, né? De adolescente que precisou, por exemplo, de contato, de remédio, de alguma situação. A gente teve que pegar a informação da inscrição para o menino não morrer. Entendeu? O pai a do gente menino poderia tá matá-lo. Por exemplo, o menino alergia a algum medicamento. Pô, eu não vou dar esse medicamento. Então, esse tipo de organização antes foi muito importante, né? A primeira preocupação é com a segurança dos adolescentes. Entendi. Isabelle, existe uma identidade no Acampa Team, né? Existe um perfil próprio. Assim, eu pude fazer parte dessa vez, né? Estava no acompanhamento da cobertura fotográfica e eu consegui notar, com experiência de outros acampamentos, até aqui da igreja mesmo, que é algo completamente diferente, né? Existe principalmente uma divisão de equipe, né? De trabalhos. O que você pode falar pra gente sobre isso? O que vocês fazem que é diferente, que é especial? Eu acho que um grande diferencial do acampamento são justamente os grupos dos adolescentes, os grupos que são liderados, porque em outros retiros todo mundo dorme onde quiser, a gente chega lá e a gente fica no auditório, no quarto, mas a gente não tem um líder, a gente não tem a integração, que eu acho que é a palavra-chave do acampamento, que existe no Acampa Team. A gente se preocupa muito que, assim, às vezes tem adolescente que está indo pela primeira vez, é o primeiro contato com a igreja. E uma coisa que é fundamental no reino de Deus é relacionamento, tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Então, eu acho incrível isso, e faz muita diferença o fato da gente simplesmente separar eles por quarto e tá lá, não, eu vou dormir junto com a minha equipe, eu almoço junto com a minha equipe, eu janto junto com a minha equipe, porque faz com que eles se conheçam. Todas as atividades, elas são realizadas em equipe. Então, isso gera integração, isso gera contato com pessoas, e eu acho isso o diferencial do acampamento mesmo. E os líderes também são divididos, né? A divisão de tarefas, assim, porque vocês estão na coordenação, mas tem toda uma equipe ali fazendo um trabalho, né, até chegar no acampante. Como é que vocês dividem isso? Tá. No caso, tem nós como coordenadores. É isso, né, que tu estás perguntando? Tem umas siglas aí especiais, né? Explica pra gente isso aí.
Tá, temos nós como coordenadores, nós temos os obreiros, que são responsáveis pelas atividades dentro do acampamento, limpeza, organização. Aí a gente tem os MCs. O que é? Eu não lembro. Multiplicadores de conexão. Isso, multiplicadores de conexões. Peraí, esse é aquele tipo de sigla que você primeiro pensou na sigla e depois tentou arranjar uma palavra para fechar a sigla, é isso? Você fechou o enigma, exatamente isso. É tipo a SHIELD, né? Okay. E ideia do pastor Bruno. Isso já é um... Mas o que me faz ter certeza dessa teoria é a outra sigla. Qual é a outra sigla? Dos UFCs, né? UFC, isso. O que é o UFC? É Unidade Familiar de Crescimento. Olha aí. É isso. Começa da sigla, depois você acha uma palavra que cubra lá, né? Pronto. E o melhor é que, tipo, o primeiro acampamento que eu fui, até o segundo, eu não fazia ideia do que significava as siglas. Tipo, só tava indo. E o que é a DOLA? Surgiu nesse período dos M6 e das UFCs, surgiu a DOLA, que é adolescente e adorador. Né? Tem essa questão, porque a gente quer a visão que foi passada nessa época, que continua, é trazer os adolescentes para esse entendimento que eles servem no reino de Deus, que eles adoram a Deus. Então a pronúncia é adola? Adola, enfim, como quiser, seja que é uma brincadeira com adolescente e adorador. Isso. Legal. Não, mas isso é parte do mito que é criado, né? Da ideia do lugar trabalhar na visão que a pessoa tem na mente dela, da experiência que ela está tendo. E principalmente para adolescentes é algo super importante, né? Eu, como adulto, já cínico pra caramba, tem certas coisas que já não... Eu, por exemplo, acho que desde adolescente eu era aquela pessoa que não curtia muito participar de certas atividades. Eu gostava muito de ficar na minha. E eu via os adolescentes super engajados em tudo ali, né? Então, é bom criar essa noção de participação, de equipe, de envolvimento, de identidade com o que está sendo colocado, que no final das contas é alcançar a vida deles, é fazê-los adorar e se render, se entregar. Isso é importante demais, né? A gente tem percebido que quando você bota um tema, um foco, né, algo nesse sentido, isso serve de inspiração, né? Serve até como um norte para a gente não se perder no caminho, fazer um monte de coisa e acaba que é só um monte de coisa sem nexo. Então, quando você tem um tipo de tema, algum tipo de nome, algum tipo de termo que é recorrente, aí você acaba sempre lembrando daquele princípio, daquele foco, e isso facilita o processo. Legal. Da minha experiência de acampamentos desde adolescente, quando eu era adolescente, eu ia para a Igreja Batista Sião. Mas a gente sempre foi muito próximo dos eventos aqui da missionária na época. Então, eu tenho experiências assim de 12, 13 anos indo para um koinonia. Na época tinha koinonia lá no Lírio dos Vales. E na época eu lembro até da pastora Andresa cantando no louvor. O pastor Marcelo ainda não, sei lá, namorando com ela. Então, era desse tempo. E uma das coisas que são comuns em acampamentos são uns episódios que às vezes acontecem, que podem dar errado, de trotes ou gente que resolve explodir uma bomba ali aqui, né? Então coisas assim são partes da história de muitos acampamentos. Então o que vocês fazem para evitar que coisas extraordinárias, assim, negativas aconteçam? Porque é algo que eu pude notar que passou muito longe de acontecer. Fora um ou outro caindo e se batendo num jogo ou outro, que é normal, né? Mas nada de absurdo. Então, existe alguma preparação ou é algo que você não tem controle para que aconteça isso? Para fazer o seguinte, a Isabelle vai explicar, eu vou contar um caso depois. Tá, pode ser? Lá, pode ser. Sim, eu acho que nos 3 anos que a gente esteve na coordenação, a gente não teve casos assim, né, de extremos assim. E a gente sempre tem um cuidado de, primeiro, preparar a nossa equipe. Então, tipo, a gente está em unidade ali, foi uma tecla que a gente bateu muito esse ano, tanto em unidade na noção espiritual, quanto na noção do que é o acampamento, porque a gente tinha líderes novos esse ano. Então, a gente tem que estar conscientizando. As regras, elas são colocadas antes do acampamento, como a Dani disse, a gente mandou pelo WhatsApp. As regras também são relidas no primeiro dia do acampamento lá com eles. Fica muito claro qual é a punição do que a gente tira ponto. Existe
escadinha. Aconteceu a primeira vez, a gente tira a ponta, a segunda vez e a terceira. Existem outras coisas a serem feitas. É acumulativo. Isso, e os nossos líderes, eles são cuidadosos com relação a isso também. Então, tipo, eles estão alertando dentro do quarto. A gente ficava, gente, lembrem das regras dentro do quarto para eles, que horas que eles têm que acordar, como é que eles têm que fazer e tudo mais. Coisas como também a gente tem deixado os quartos trancados enquanto não tem ninguém lá, entendeu? Para evitar situações de ficar adolescente lá dentro, de todas essas coisas que poderiam ser extremas. São prevenções. Isso, todas são prevenções. E além disso, eu acho que é muito legal que Deus está ali. E Deus, ele vai gerando essa conscientização. Mesmo que a gente tenha adolescentes um pouquinho mais pimentas e tudo mais, aquele espírito de unidade de igreja, que já é experimentado pela equipe de trabalho e que vai sendo transbordado para eles, eu acho que também ajuda, sabe? Nessa conscientização do que está acontecendo ali, de que não é para bagunçar, é um evento para eles, entendeu? Então, acho que é isso. Legal, tá explicado, então. Conte seu caso lá. Pois é. Porque foi o seguinte, teve um adolescente, que eu não vou citar nomes. Agora, nesse Nesse campeonatinho, foi. Ah. O que aconteceu é o seguinte, ele levou, eu não lembro direito, mas digamos que levou 3 bombinhas, não sei quantos foguetinhos, não sei quanto bomba, aquela batom, não sei como é que se fala. Um arsenal, mas tudo bem. Ele queria explodir o acampamento. Porque ele já ia para outros acampamentos, e nesses outros acampamentos ele tinha sido expulso. Porque tinha feito essas coisas. Explodiram tudo, tacado fogo, não sei o quê. Quando ele chegou no acampamento com seu arsenal, correto? Ele fala, vou fazer isso aqui também e tal, vou embora no primeiro dia também, que eu vou ser péssimo. Ele queria ser péssimo. Aí, assim, ele sentiu, isso que a Isabel falou, esse organismo, né, essa organização, que são equipes, sentiu a questão, poxa, é minha equipe, aquela identidade de ser a sua equipe, né? Você não quer fazer uma pessoa equipe, essa família praticamente. Enfim, as regras a gente deixou muito claro. E ele falou que ele me observou muito. Ele falava que eu tinha uma postura amistosa, mas ao mesmo tempo eu era firme. Que ele tinha um certo medo. Ele quis dizer que você era intimidador, né? Ok. Eu não queria falar assim. Mas vamos lá. E aí ele falou que ele viu uma situação em que um adolescente me peitou, né? Ele falou meio assim, desbocado comigo. E eu mandei uma resposta na lata, mas sem enfim, feri-lo no coração. Aí ele ficou assim, poxa, esse líder aí, se eu mexer com ele, não vai dar ruim. Aí ele vendo o acampamento, vendo a liderança dele, né, como um todo. Aí ele falou, não, eu não vou avacalhar, eu quero ver como é que é isso aqui. Ele deu espaço. E no primeiro culto, ele se converteu, se rendeu, ele era ateu, né? Nossa. Ele teve esse contato logo no início, assim, então é Deus, cara, que evita essas coisas. Só é a única explicação. Se fosse por a gente, o não dá ambiente certo. é a presença de Deus ali, né? É verdade. Glória a Deus. Antes da gente começar a gravação, a gente conversou bastante, né? Foi muito legal as nossas conversas antes, né? Seria bom se tivesse sido gravado. Mas eu cheguei a perguntar ao pastor Jair ainda agora ali sobre esse letreiro que a gente tem no átrio da igreja, né? Que é Já Vai Chamar, né, que é o Senhor está aqui, e eu estava falando que na minha visão é algo que é uma identidade visual da igreja. Então, quando eu penso na cara da IBMA, eu lembro desse letreiro, né? Então, e isso, pelo que vocês estão falando, é algo que foi transferido ali lá para o sítio, né? Ou seja, o Senhor está aqui, então o ambiente é um ambiente onde tem a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo trata individualmente com cada um, e tratou com este indivíduo lá que foi mal intencionado, mas chegou lá, foi dissuadido pelo Espírito Santo. Que bacana. E as experiências dos adolescentes, como você falou, Isabel, ainda agora, né, de você não esperava que os adolescentes tivessem esse quebrantamento, né, esse mover de Deus ali, você viu acontecer, né? Isso. E são almas, são pessoas numa fase diferente da vida, mas que Deus trata dentro daquele momento. E é uma fase extremamente sensível, né? Porque eu, quando lembro da minha fase de adolescente, eu lembro quanto era sensível, dos problemas familiares que você tem, das dúvidas que você está vivendo, das inseguranças. E não é... Eu acho que, de repente, não é o padrão as pessoas terem uma família estável,
né? Todo mundo tem algum problema ali que pode causar algum distúrbio, né? E eu lembro de uma experiência num Koinonia onde eu fui tomado por um choro e acabou o culto e eu fiquei lá chorando, e algo fora do meu controle, em que eu sem dúvida não teria experimentado ali, se eu não estivesse ali, né? Essa é a ideia. E aquele ambiente que a igreja proporcionou, de estar todo mundo ali em comunhão e acampado, permitiu isso, né? E eu, individualmente, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ter experiências sobrenaturais ou emocionais ou do tipo de quebrantamento enorme, assim. Deus lida comigo de uma forma muito racional e nas minhas atitudes e na minha coerência com o que eu aprendo e do que eu sei que é a integridade de como Deus me vê, da minha identidade com Ele. Mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior do que outras, e eu não tinha. Então eu vivi algo que ali permitiu, né? E eu podendo acompanhar o Acampa Team, fazendo a cobertura fotográfica, uma das características, assim, uma das vertentes das imagens que eu criei eram momentos dos adolescentes quebrantados. E a gente conseguiu imagens maravilhosas, né, de adolescentes se derramando e se entregando para Deus e louvando. E isso é algo que, independente do que aconteça na vida deles daqui a algum tempo, que a gente sabe que essas fases mudam, você não sabe o que a pessoa vai ser daqui a 2 anos, e eles vão poder lembrar de algo que eles viveram ali, de como Deus falou com eles naquele momento, né? E então, para vocês, como que você cria essa visão de levar o adolescente a ser um adola, né? De adorador e adolescente? O que vocês podem dizer pra gente? Eu acho que o cerne é basicamente pregar o evangelho, entendeu? Tipo, é aquilo que é o centro, tipo, a palavra. Tipo, tudo o que é construído ali no acampamento é com base naquilo que Deus falou pra gente, né? Tipo, a gente não tem intenção de levar ninguém pra emoção, entendeu? A gente não tem... tanto que várias vezes eu tive conversas com adolescentes, tipo, no individual, mesmo antes do acampamento, sobre a emoção não ser uma evidência do Espírito Santo, o choro não ser uma evidência do Espírito Santo e tudo mais. Só que o quebrantamento, que não necessariamente significa choro, é inevitável diante da presença do Senhor. E quando este lugar é tomado por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fala e pela básica pregação do Evangelho, eu acredito que não tem outra solução. Ou você faz seu coração, que é uma opção, você faz seu coração, ou você escuta aquilo e abre para tudo aquilo que Deus tem para dizer, entendeu? Então, o que eu acredito que era as lágrimas, os sussurros, eu esqueci até a palavra, os gemidos inexprimíveis, eram justamente a expressão da nossa alma, tipo, no anseio da presença de Deus. Entendeu? E a gente teve, sim, pessoas que ficaram insensíveis diante daquilo que estava acontecendo. E eu acredito que Deus tem um processo com cada um deles, até mesmo no nosso julgamento de insensibilidade, né? Que podia ser outra coisa. Mas é basicamente o centro ali, Jesus como o centro, e isso sendo pregado, isso sendo anunciado, e não sendo necessário que todo mundo chore. Entende? Uhum. Porque eu vi adolescentes orando assim, sem uma lágrima no rosto, mas que eu tinha certeza que ele estava falando com o pai. Entendeu? Então é gratificante só de pensar que você fez parte de começar essa conexão de um adolescente com Deus, entendeu? E existe também a importância de rir, né? Sim. Ou seja, não existe nada que amarre os laços de forma mais intensa do que sofrer e rir junto, né? Uhum. Então houveram momentos de diversão, né? O que vocês podem falar dos momentos de diversão pra gente? Bom, quando estamos em família, todo momento é de diversão, assim. Claro, no culto a gente não pode fazer piada, nada, mas assim, quando a gente tá à vontade, né? Esse ambiente que a gente, graças a Deus nos permitiu viver no acampamento, né? A gente tenta manter durante o ano e tal, na Ralph. Que é
uma identidade de família em que todos têm a sua equipe, em que todos têm o seu lugar, que conversam entre si, que brincam, que tem essa liberdade, sabe? É o purê de batata, né? Todo mundo junto e misturado, né? Então a gente tem essa característica que eu gosto muito. A equipe de trabalho, na coordenação, com os pastores, enfim, a gente fala um monte de coisa, a gente brinca, a gente olha assim, eu faço uma piada leve, né? Tudo na paz. E tipo, é muito legal, sabe? Nesse sentido de ser família e de ter essa relação com uma família que brinca, que ri e que sabe o seu papel. Não é só brincadeira, a gente tem um papel no reino, mas a gente também é essa família que ri, que brinca e tudo mais, né? A gente separava especificamente para os adolescentes, a gente tinha um momento de gincana. Nas gincanas, eles piravam o cabeção. Eles brincavam pra caramba, eles jogavam na lama, enfim. A gente fez um circuito, acordou de madrugada, aí os obreiros vinham e começavam a gritar e tal. E, enfim, era intenso, mas ao mesmo tempo era muito divertido. Pra mim foi divertido. Alguns adolescentes, né, não gostaram tanto. Mas assim, a gente não pegou muito pesado, né, nesse momento. Mas, claro. Enfim, nas gincanas, no geral... criar um ambiente em que eles brinquem, em que eles gastem energia, que se sintam à vontade, que comentem depois. Até hoje eu escuto gente falando daquela trilha, sabe? Achando muito legal. De novo, ano que vem eu quero de novo e tal. São coisas que a gente tem e que pro reino de Deus também contribui muito, né? Bacana. Isabelle, você estava falando antes pra gente ali da realidade pós-acampamento, né? Que existe uma espécie de animação, de empolgação diferenciada e existe um desafio de como lidar com isso, né? O que você pode falar pra gente aí? Bem, desses 3 anos, né, a gente sempre conviveu com essa realidade de que a gente fazia o acampamento e os adolescentes vinham, uhul, que legal, Deus é bacana. E aí é igual a parábola das sementes que são lançadas em terras diferentes, né? Então era como se a semente tivesse sido lançada e por um tempo aquilo foi legal, mas ela não criou raízes. E isso costuma acontecer depois do acampamento, né? Algumas pessoas irem sumindo, mesmo que a gente tente contatar, eu não quero, não atende mais, não responde mais mensagem. E alguns a gente perde mesmo e nem consegue contatar. Então isso é muito comum. E a gente sempre fica muito triste com isso, né? Só que eu confesso que neste acampamento eu tenho uma expectativa diferente, porque eu já tenho visto frutos da salvação em adolescentes que viveram lá, entendeu? Tipo assim, de conversar no individual e a pessoa contar coisas que tem vivido no dia a dia com a família. Teve uma adolescente que me contou que dificuldades que eram muito ruins dela lidar com a família se transformaram. Uma adolescente que reconheceu a salvação em si, que se reconheceu como nova criatura, tipo, e é justamente o objetivo do acampamento, tipo, levar essa mensagem de salvação para a porta abrir, porque a mensagem de Cristo não acaba na salvação, né? Tem muita mais coisa para ser vivida depois dali. Então, mesmo que isso tenha sido comum nos 2 últimos anos e talvez aconteça em certa porcentagem, eu acredito que esse ano Deus derramou uma unção mesmo de consistência, tanto na equipe quanto para os adolescentes, entendeu? Então, tipo, eu enxergo a nossa equipe agindo de forma diferente. Uhum. Então, eu acredito que isso também vai gerar frutos nos nossos adolescentes, entendeu? Mas a gente vai, além de ter essa expectativa com relação a Deus mesmo, tipo, do que Ele vai fazer, a gente também tenta planejar e precaver coisas no nosso meio mesmo, como que a gente vai cuidar, como que a gente vai cuidar da integração deles, tanto que a gente tem agora pessoas específicas, uma equipe cuidando da integração para consolidar nas células. Então, tipo, é uma preocupação real mesmo que a gente faz o que está nas nossas mãos e que deixa Deus fazer a vontade dele. Legal. E segura aí que agora eu vou colocar vocês dois na fogueira. Que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre relacionamentos e adolescentes, né? E eu acho curioso vocês dois como coordenadores, como um casal de coordenadores, só que não sendo um casal. Então isso pode, de repente, algumas pessoas acharem que vocês são um casal. Como é que é isso para vocês? Ocorre, né? Fazer o quê? Brincadeira. Tipo, falando sério. A gente... Tipo,
Isso é realmente... Primeiro, vocês trabalham juntos porque vocês conseguem fazer um trabalho diferenciado juntos, tipo, combina, é isso? Sim, a gente trabalha bem juntos, né? Na época que a gente começou a coordenar, na época que a gente começou a trabalhar na Ralph, eu saí da liderança de equipe, eu nem lembro direito. Mas... era esse negócio aí, Ministério de Integração. E aí que o pastor viu necessidade, né, de ter novos coordenadores e chamou a gente, e aí deu certo, entendeu? Então, aí né, nessas situações a gente vai trabalhando, né, a gente tem que se portar com o público juntos, tem que tomar decisões juntos, tem que passar muito tempo juntos, né, principalmente no acampamento, tem que passar o tempo todo se comunicando. Aí as pessoas olham e pensam um monte de coisa, e é normal. Isabelle, você já passou por alguma situação onde você viu que alguém jurava que vocês eram namorados, de repente? Após o acampamento, a gente criou um grupão do Acampa e eles mandaram aquela foto que tu bateste. Não tem? Aí tipo, eu shippo muito, não sei o quê. Aí eu só vi uma menina comentando, gente, ele tem namorada. Aí eu nem falei nada, porque eu já vi que já tinham falado. Mas, tipo assim, acaba acontecendo. Qualquer pessoa que, tipo, infelizmente, na igreja, se um menino e uma menina andam juntos, eles já são namorados. Na verdade, o ser humano é assim. Eu acho muito mais comum aqui, não, tipo, na igreja, porque tu não precisa de evidências, tipo, de uma pessoa beijar a outra para que elas estejam num relacionamento. Entendo. E falando disso, que aí entra no tópico que eu gostaria muito de conversar com vocês, que eu já tive a oportunidade de tocar no assunto com o Adam outro dia, que ele me deu uma carona, né? Um menino de bom coração, viu que eu tava indo pro caminho que ele ia, ofereça a carona para as pessoas, tá, pessoal? Quando você puder, porque tem gente que anda de ônibus, assim, como eu, né? E aí é meio longe. Então, se você estiver indo, assim, oferece uma carona, igual o Adam fez. E a gente foi batendo papo. E eu confessei para ele que eu não tenho informação ou, sei lá, discernimento, conhecimento com relação à visão de relacionamento no evangelho, né? De namorados jovens, adolescentes, de compromisso, né? De não seguir o modelo que é o comum no mundo, né? Então, eu preciso que vocês falem pra gente disso. Qual é a visão que a igreja tem, que vocês têm, que acontece no ministério de adolescentes de vocês, que é aconselhado para os adolescentes seguirem, com relação a, olha, eu gosto daquele coleguinha ali, vamos namorar, como é que eu faço? Aí você diz não. Bom, falando da minha visão, a área do relacionamento, né, entre homem e mulher, ela é muito complicada. Sempre gerou problemas desde que o mundo é mundo, né? Então, principalmente hoje na igreja, poxa, a gente tem um plano que Deus projetou, uma família, para quem vai se casar, né? Tem gente que é o ministério de Paulo, que muitos fogem desse ministério. No entanto, a sociedade, né, contribui para essa visão romântica, que todo mundo quer se casar, tem um pai e tal. Então, acaba que o adolescente acaba absorvendo muito disso e quer ter um pai, quer ter uma namorada, quer ter namorado, enfim. Só que o problema qual é? Deus tem o seu tempo, tem a sua ordem e tem o seu comando. Ele é Deus. Então, ele que vai falar o tempo que você vai poder namorar, ele que vai falar o tempo que você tem maturidade para isso, a pessoa com quem você gosta e tal, ele vai permitir que isso aconteça, ele que vai direcionar o relacionamento, ele que vai moldar situações, é ele que manda. E tem gente que coloca os seus hormônios na frente disso, e esse é o problema, né? De repente escolher a pessoa errada e a menina engravida e não sei, foi amor, enfim, dá errado, entende? Então, na minha concepção, o que aconteceu comigo? O que eu sempre pensei, o que me ensinaram, o que foi que eu segui. Como tu falaste antes, é comum, né, ter uma família com problemas e tudo mais. E meus pais são divorciados, então eu sempre tive aquela visão, poxa, eu tenho uma chance, eu vou casar com uma pessoa. Eu não quero ficar casando um monte de gente, não quero ficar pegando um monte de menina, eu quero ter um foco, eu quero ter uma família. Então eu vi que eu não tinha maturidade para lidar com uma mulher, porque o homem é diferente da mulher, eu era muito imaturo, eu não conseguiria lidar, né, com um relacionamento. Então eu esperei.
Eu não permitia nada, tipo, ninguém. Tinha algumas situações, aí eu tentava ver se dava, mas Deus falava que não. Então, sempre com esse temor muito grande, porque é uma área complicada. Acabou que chegou no momento da minha caminhada em que eu comecei a lidar com as pessoas de forma muito melhor, muito mais amável, muito mais sábio. Eu vi, poxa, agora eu já poderia começar a pensar em uma namorada. Mas não tinha ninguém em vista. Aí eu comecei a orar sobre isso. Falei, Deus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor me direcione, né? Aí eu comecei a orar, Deus foi me direcionando, coisas foram acontecendo. Aí eu conheci a minha namorada, a Alane, né? E... Abraço pra Alane. Abraço pra Alane, a princesa. E, bicho... Alane, eu tirei uma foto da Alane olhando pra você com ódio durante o acampatinho. Todos me olhavam com ódio durante o acampatinho. Ela era líder de equipe. A defesa dela, ela não estava olhando com determinada forma. A foto faz parecer, né? Porque o fotógrafo cria a imagem. Então, ok. Tudo bem, a gente entende. O que ela sente de verdade não está escrito na foto. Tá bom? Glória a Deus por isso. Amém. E a primeira coisa que eu vi foi... Ela tem o mesmo compromisso com Deus que eu tenho. A primeira coisa que eu vi é isso. O resto é para depois. A primeira coisa que eu vi é isso. Tem jeito, pensamentos, formas. Aí que eu fui ver o resto. Nós fomos orando para ver se Deus permitia. As coisas foram acontecendo. Dá para ouvir essa música? Não? E as coisas foram acontecendo e a gente acabou começando um compromisso de namoro visando o casamento, né? Para brincar. Palavra-chave, compromisso de namoro. Como é que é isso? Porque eu não fui educado nessa visão. Então eu, quando era adolescente, mesmo estando na igreja, que não era aqui, eu não tive essa educação de compromisso de namoro perante a luz da igreja, assim, a luz do evangelho. Uhum. Era solto, né? Então, para mim, eu não consigo enxergar isso de forma clara. Eu não consigo me enxergar eu vivendo isso naquele tempo. Então, como que é você... Para mim, parece algo muito racional. Eu calcular as características da outra pessoa e que seria o ideal. Seria o ideal você ser o máximo racional para planejar a sua vida, senão você acaba sofrendo consequências. Mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida de eu posso ser de repente racional pra caramba, planejar isso aqui, orar, pedir pra Deus e ainda assim dar errado lá na frente. Então fala pra mim um pouco dessa ideia de compromisso de namoro, e a Isabelle também pode falar a respeito disso pra gente, só pra eu mesmo entender, porque eu não entendo disso, por favor. Tá bom. No meu relacionamento com Deus, eu percebi que ele tem forma de falar. Então, no quesito emocional, principalmente, né, que o id fica aflorado. O id. Ah, tá. ID. ID, mas ED muda id. Pois é, mas fica aparecendo id Isso. Isso. ID. Você falar ID? O ID de a ID, parte. de identificação, de idade ou não? Ou melhor, de Freud. Ah, tá. É o ID de Freud. Peraí, a Isabelle está se formando em psicologia. Então, por favor, passe o microfone para ela falar disso. Tá. O ID é uma estrutura que Freud determina, que é como se fosse o lugar em que estão todas as pulsões. E as pulsões são desejos, vontades. E essas vontades, elas não necessariamente são conscientes a nós, não? Pulsões da base da palavra impulso. Isso. Ok. Então, tipo, é como se fosse morasse todos os nossos desejos, e sem qualquer noção moral. Entendeu? Sem certo ou errado. Só são desejos, coisas que a gente quer fazer. Que seja comer um bolo. Isso. Ou, de repente, ceder a desejos sexuais. Isso. Ok. E não é só isso. Quando a pessoa tá apaixonada, ela fica meio louca. Então, irracional. Então, assim, você coloca o sentimento na frente das suas escolhas. E isso é um problema. Então, tipo, quando você tá num relacionamento com Deus e você tá sujeito a esse sentimento, você precisa ter muito cuidado. Então, tipo, não é só você abrir a Bíblia, Deus fala comigo. Aí ele fala. Não é assim. Não tem como. Isso vai dar besteira. Tu vai achar vai abrir Cantares e aí tu vai fazer besteira. Entendeu? Não tem como. Então, assim, como eu fiz nessa situação. Em outras situações, eu ajo de outras formas quando eu quesito ouvir a voz de Deus. Mas nessa situação, eu segui a regrinha as coisas vão acontecendo e ele vai manifestando a vontade dele. Então, ele vai mostrando para mim, através dos fatos, o que acontece,
o que eu vou fazer ou não. Porque é muito perigoso eu achar que ele falou alguma coisa quando é a minha emoção, não é Deus. Então as coisas iam acontecendo e ele ia me direcionando. Né? Palavras, situações, conversas, eu via, poxa, isso aqui encaixa, isso aqui tá bem. Não é tanto racional, mas é um pai que tá te direcionando e você precisa estar atento a essa direção. Tipo, não é muito a tua mente, é ele e tu recebe, né? Mas nesse sentido. Entendo. Olha, eu falei ainda agora que eu não consigo me imaginar vivendo isso, então de repente eu posso estar passando a ideia de que eu era um jovem totalmente libertino, né? Mas é importante como que uma das partes do casal pode levar o outro à consciência, né, de um relacionamento santo, ou de enxergar positivamente, né, a possibilidade de você ter um relacionamento na presença de Deus. E isso aconteceu comigo, porque eu sou casado com a Natiane, né, a coordenadora aqui do projeto ali, Balé Real, vocês conhecem, né, a Natiane, e a gente teve um relacionamento que foi interessante, que ela dançava aqui na IBMA, na época que a gente começou a namorar, em 2006, 2007, por ali, e ela dançava no ministério aqui do Cibecai. E eu, nessa época, eu estava desviado, assim, eu não estava em igreja nenhuma. E eu tinha uma visão que, por exemplo, você mencionou que o fato dos seus pais serem divorciados gerou em você uma visão que levava a ter a necessidade de não viver o mesmo, né? Então você viu algo negativamente e eu não quero ver isso, eu vou trabalhar para ter um relacionamento diferente desse. E no meu caso, os meus pais são casados, mas todos os exemplos de relacionamento que eu via eram exemplos que me levavam a não querer ter um casamento. Então a minha visão quando adolescente era Friends. Eu assistia Friends, então eu queria viver aquela vida dos jovens bem-sucedidos, 30 anos, num apartamento em Nova York, solteiros, numa boa, sem tá casado. Então eu passei a montar a minha visão de relacionamento sem considerar o casamento. Casamento é só uma instituição religiosa, é só um documento, não precisa disso e tal. Você tem que focar em si mesmo, na sua carreira e tal, que não deixa de ser importante também. Mas eu nunca planejei a minha vida considerando a possibilidade de casar. E aí, quando eu comecei a namorar a Natiane, ela me trouxe para essa visão. E que para mim era um confronto enorme. Então eu era aquele indivíduo que, olha, a gente está namorando, eu gosto de você, a gente vai namorar. Agora, não estou pensando em casar, né? E ela, não, olha, a gente tem que planejar casar, eu me importo como Deus me vê, como Jesus está na minha vida, com o plano que eu quero. E ela introduziu na minha vida, naquele momento, aquele raciocínio de eu vou orar pela oportunidade da gente casar, eu vou orar para a gente dar certo, será que é com você que eu tenho que ficar ou não? E ela foi me educando nessa forma e passou a criar em mim uma consciência que eu não tinha antes. Então, durante o nosso namoro, eu voltei à igreja, aqui na IBMA, então eu voltei a dizimar, a ter um compromisso com Deus, a me abrir para a vontade de Deus na minha vida. E a gente passou a namorar e eu passei a considerar a possibilidade de essa, de repente, a menina de Deus para minha vida, que eu devo casar. E aí eu lembro de uma vez que eu fui visitar a igreja da mãe dela, que era lá em Ananindeua, no Guajará, e era uma igreja quadrangular. E ela viveu a vida inteira dela lá na infância, tocava, cantava, dançava, era filha de pastora e fazia tudo na igreja. Então tinha aquelas pessoas que viram ela crescer. E aí eu fui naquele culto, assim, cheia, igreja cheia, e a menina traz o namorado novo, né? E aí a igreja fica toda olhando, aquela coisa. E aí, aí aparece aquela senhorinha, diz, ai, minha filha e tal, quando é que você vai casar? Né? Quando é que vocês vão casar? Aí eu, né, só fiquei com a cara amarela, e ela, no mesmo, cara, impressionante, no mesmo segundo que a mulher perguntou, quando é que vocês vão casar? Ela no fim do ano.
Assim, aí eu olhei pra ela, sério? Eu não... Pausa dramático nesse momento. Pois é, eu não tô sabendo desse planejamento nosso. Aí, mas ela disse, no fim do ano. E eu achei que ela tava só brincando com a mulher lá. E acabou que no fim do ano a gente casou. E assim, ela profetizou ali. Então, Me lembra de não mexer com a Nath. De repente ela fala alguma coisa aí. Pois é, né? E aí, a visão dela era de determinar, né, e pedir para Deus para fazer acontecer. E nesse pedir para Deus fazer acontecer, era um momento que eu estava vivendo de emprego. Eu trabalhava na época na recepção de um hotel, porque eu falava inglês e tal, então... E eu não tinha um emprego. E eu vivia, ou melhor, não tinha um emprego estável. Era um emprego que pagava pouco. E eu morava na casa dos meus pais. E só que eu não tinha um relacionamento muito positivo em casa. Então a minha visão era sempre de ir embora e tal. E eu... tudo bem, pode ser que a gente case. Comecei a aceitar a ideia da gente casar. E tudo dependia de ter um lugar para morar, pra gente poder casar, né? Verdade. E aí, simplesmente, assim... eu perdi meu emprego na época, fui demitido do trabalho que eu estava, renovaram a equipe lá e tal. E aí eu fiz um treinamento para ser professor de inglês, na época no CCAA, e era o CCAA aqui de Belém. E aí eram 30 pessoas, passei um mês fazendo um treinamento, fui selecionado entre os 4 últimos, e a possibilidade de trabalhar aqui era de pegar poucas turmas, ganhar pouco e tal. Mas aí, de repente, chega uma ligação do CCAA de Altamira, no interior do Pará, e alguém dizendo, olha, a gente precisa de um professor para cá. Vocês têm alguém para indicar? Eles disseram, a gente tem 4 pessoas aqui. Só que é o seguinte, eles disseram, a gente precisa de um professor para começar a dar aula segunda-feira. E isso era numa quarta. E é lá em Altamira, na Transamazônica, bem longe. Um dia de viagem de ônibus praticamente para chegar lá. E aí chegaram comigo, com todos os 4, e ofereceram a possibilidade, só que ninguém ficou, assim, muitos ficaram inseguros, mas quando chegaram comigo, me disseram, olha, tem essa possibilidade aqui, você vai dar aula para todas as turmas, vai ganhar um salário muito bom, tá aqui o salário que você vai ganhar. Aí eu, é um salário que eu nunca ganharia aqui. E tem mais, você tem uma casa para morar. Aí eu, Interessante. Glória então, a Deus. Você vai, eu disse, então, quando é que tem que ir mesmo? Tem que ir amanhã para poder dar aula na segunda. Eu, vamos. E aí, eu peguei minha mochila, meu ventilador, e levei e fui. E assim, foi a história da nossa vida juntos, porque a partir do momento que eu consegui um trabalho que me daria um salário estável e tinha um teto para eu morar, onde eu não ia depender dos meus pais nem nada, essa era a hora que eu podia dizer, bem, esta moça que eu estou namorando aqui, ela vai cuidar da vida dela, né? E eu vou seguir a minha vida aqui com o que eu sempre quis, né? Um lugar para morar e um salário bom. Mas não, aí entrou o compromisso que ela tinha me educado a ter, né? De compromisso de um relacionamento voltado para ter uma família no altar e assim, e da bênção que eu tinha certeza que foi uma porta que não seria aberta para mim se eu não tivesse com o coração no lugar certo. Então, bem, isso é Deus dando pra gente o que a gente pediu, pra gente poder casar. E eu aceitei uma visão que eu não tinha antes, porque eu fui educado ali por uma pessoa que estava com o coração no lugar certo. E a gente casou. Por quê? Porque eu não ia embora e deixar ela aqui. Se fosse para ela ir comigo, ela tinha que ir casada comigo. E a gente casou e vivemos casados por 5 anos até a nossa filha nascer. Ou seja, a gente não casou porque estava grávida, por exemplo, com correria nem nada. E a gente tem um relacionamento que a gente de repente não teria se eu não tivesse aprendido por alguém que tem essa visão, né? De ter um compromisso com Deus e ter um relacionamento com um compromisso com Deus. E a gente tem aprendido, não é um relacionamento perfeito, tem seus problemas como todos. E a gente tem muito que aprender ainda, para isso a gente tem os nossos líderes aí. Um abraço para os meus discipuladores, pastor Marcelo, pastor Andrés, um beijo, amo vocês. Mas assim, como é que você insere isso para um adolescente, né, no ministério que vocês fazem, na Ralph? Vai lá, psicóloga. Bem, eu acho que a grande dificuldade é que o adolescente não tem uma visão de futuro. Tipo assim, no sentido de, às vezes, eles vivem muito pelo presente.
é o mais comum. Existem aqueles que se preocupam e tudo mais, e existem sonhos, mas a gente vive uma sociedade que já não dá tanto valor ao casamento, e isso reflete na igreja e nos adolescentes que estão consumindo tanto material, entre aspas, gospel, quanto material secular. E muitos deles, já teve vezes que eu cheguei para conversar com uma adolescente e ela me falou assim: eu tô gostando de tal pessoa, tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim: ele é para casar? Ela se assustou. Tipo, como assim casamento? Não sei o quê. Isso há uns 2 anos atrás. Então, realmente, é muito complicado em alguns casos. A gente tem alguns iluminados, assim, mas na maioria é difícil colocar isso. E como a gente coloca? Eu acho que a gente dá bastante exemplos do nosso meio, né? A gente vê, por exemplo, o pastor Elaine e o pastor Elielson, são um casal abençoado. Os pastores Marcelo e Andresa também. A gente fala sobre casais do nosso meio, que nem tem tantos assim. Mas, assim, a gente traz muito uma noção de consequência. Primeiro, quando a gente é adolescente, a gente não pensa muito no que faz, às vezes. E eu tô gostando disso, eu vou fazer. De ser impulsivo mesmo. Eu era assim na minha adolescência. Eu queria fazer o que eu queria fazer e ponto final. Então, é necessário conscientizar e até, às vezes, deixar ir. Porque existem coisas que a gente precisa viver. Aprendi isso. Tipo, eu sou uma pessoa que tenta muito planejar as coisas e já vi várias vezes que isso não dá certo. Que é necessário, às vezes, que a gente saia um pouco disso. Então, a gente aconselha, fala, olha, na adolescência a gente não tem uma maturidade para relacionamento. Geralmente a gente tem vários focos na vida, a gente tem que estudar, a gente tem que lidar com demanda de casa, a gente tem um Enem que massacra a gente. A gente tem demandas na igreja, às vezes, quando a gente tá no ministério. E várias coisas. Oi? E o que não tem maturidade. Exatamente. E falta maturidade para lidar com isso, falta sabedoria. Então, geralmente, a gente aconselha adolescentes não namorarem. Quando existe um desejo deles, ninguém proíbe, ninguém chega e fala assim: você não pode, a gente vai separar vocês, porque a gente não manda em ninguém. Né? A gente está ali num conselho. E daí pra frente a gente acompanha. Seja, por exemplo, se a pessoa quer namorar, que existe um relacionamento em corte ou não. Como é o relacionamento em corte? Em corte é um relacionamento que não tem um contato físico intenso. Por exemplo, o beijo. O sexo tá fora de cogitação em qualquer relacionamento cristão, né? Antes do casamento, no caso. Uhum. Mas o beijo é algo que, dependendo... Eu vejo assim, dependendo do histórico da pessoa, é algo que pode ser muito tentador. Na minha opinião, em todo mundo é tentador. Mas existem níveis, né? Por exemplo, se a pessoa ela já teve um histórico, se a pessoa já teve relação sexual antes daquele namoro, se a pessoa já teve relacionamentos, por exemplo, de ficar com outras pessoas antes daquilo, geralmente vai gerar coisa, porque você tá... Eu, por exemplo, não era cristã quando era adolescente. Então, eu fiquei com pessoas, já teve amasso e tudo mais. Então, existe parte do meu corpo que eu sei que se eu beijar alguém, vai gerar coisas em mim, o meu hormônio vai... A loucura. Então, tipo, eu tenho que me autoconhecer e é isso que a gente direciona eles. Se autoconheça. Qual é o seu limite? Isso sugere que existe um acompanhamento, né? Sim, ou seja, exatamente. é um relacionamento acompanhado por líderes, não é isso? Sim. Ou não? Não necessariamente, assim, tipo, uma coisa fechadona, sabe? Geralmente a gente tem o discipulado, né? E aí eles buscam orientações. A gente fica de olho como liderança da Ralph, a gente começa a perceber se alguém está se aproximando, a gente chega para conversar, pergunta como tá, porque a gente é igreja, entendeu? E não é tipo um desejo de se meter na vida do outro. É claro que, tipo, se eu não tenho abertura com aquela pessoa, por exemplo, existem adolescentes que a gente percebe, e aí a gente vai conversar com a liderança, como é que tá tendo um relacionamento, como é que tá? Eles estão relacionados? Eu te interrompi. Não, depois quando terminar de falar, fala. Ah, tá. Então, tipo, a gente tenta tomar esse cuidado. Só que existe justamente essa noção de livre-arbítrio. E eles não são obrigados a terem acompanhamento. Entendeu? Eles não são obrigados a nada aqui dentro. A gente anuncia o evangelho, inclusive, dentro do relacionamento. E eles fazem o que eles querem, porque Deus não
não obrigou ninguém nem a escolher ele, imagina a fazer qualquer outra coisa. Sem dúvida. Isso é importante, né? Você ter a liberdade, né? Porque quem trata é o Espírito Santo, no íntimo das pessoas. E elas estando com a mensagem alinhada dentro do Evangelho e estando no ambiente correto, elas não têm por que seguirem para o caminho errado. É uma escolha individual. Mas, às vezes, quando você tem uma imposição, vira um dogma, né? E que pode virar uma farsa, né? E aí fica até mais feio quando alguém cai e você, tá vendo? Por causa daquela igreja ali e tal. E cria uma situação muito pior. Mas você ia falar o que, Adam? Era só um ponto, tipo, unindo o que vocês disseram, tipo, para deixar bem claro, não é que é necessário ter um acompanhamento pessoal que faz corte. É bem aconselhável, mas a corte, quando tu fala, na corte ou não. Mas tipo, o que define o que é a corte são princípios, determinados princípios que aquele casal segue, entendeu? Se não segue, né, não deixa de ser cristão até certo ponto. Mas, tipo, se houver intimidade diante do casamento, já cometeu um delito, derrubou na prova e tudo mais. Mas, tipo, na corte em si, são série de princípios que a pessoa segue. Quando essa pessoa segue esse princípio, né, tá no relacionamento de corte. A gente nem usa, né? É importante deixar claro que a gente nem usa esse termo necessariamente. É um nome... Mas existem outros nomes, por exemplo, romance real, que o pessoal chama lá para o Sudeste e tudo mais. Mas é só nomear... São características, entendeu? Que é o não se beijar, evitar algumas situações tentadoras, por exemplo, ficar em casa sozinho, sem ninguém lá e tal, entendeu? Então, tipo assim, porque justamente depende do histórico do casal, né? Depende de... Algo que pais normalmente fariam, né? Pais conscientes, assim, seria, você não pode ficar sozinho aí, né? Pra quem assiste o Stranger Things, né? Teve algo parecido lá com o Harper, não esqueci o nome dele. Que ele não tava gostando, né? Do casalzinho lá no quarto o tempo todo. Tem casal que faz essa corte aí, que se vê uma vez na semana. Tem essa regra. Isso é muito ruim, né? Tipo ter as regras justamente eu acho que são muito ruins para os adolescentes, tipo, porque a gente não tem intenção, como tu falou, de impor nada. Né? Tipo, a gente aconselha. Então, tipo, vocês só podem se ver uma vez na semana. Tipo, gente, como assim? Entendeu? Tipo, acabou a liberdade da pessoa, ela não pensa sozinha, até para isso, né? Porque quando a gente impõe regras, a gente impede que a pessoa pense, que ela desenvolva, construa aquele pensamento, aquela ideia. E interessante que quando você descentraliza o relacionamento do contato físico, dos desejos, da admiração do corpo, né, física, você acaba abrindo espaço para o conhecimento do companheirismo, das ideias, de você se sentir bem com a companhia de alguém, isso. De você entender como que a pessoa pensa e como ela te trataria, né? Então é algo bem racional. Então de repente você tem uma menina que vive um relacionamento abusivo com um adolescente que é acostumado a xingar, a empurrar, a abusar verbalmente da pessoa, mas ela tá já amarrada pela experiência sexual que eles vivem de repente, e a pessoa acaba tendo uma clareza menor de enxergar a negatividade daquele relacionamento ou a toxicidade daquele relacionamento. Então quando você abre tira o emocional, como você falou, né, que deixa as pessoas irracionais, você acaba enxergando com mais clareza e você logo vê que aquela pessoa não fala o que você gostaria de ouvir, não é o tipo de pessoa que tem um assunto que você gostaria, ela não tem um compromisso com Deus que você gostaria, e você acaba sendo mais racional, né? E infelizmente o que as pessoas querem normalmente não é isso, elas querem viver o arrebatador, não racional das coisas, e acabam escolhendo guiadas não pela lógica, né? E quando você cria um relacionamento com essa consciência, você acaba ensinando esses jovens que estão numa fase pouco experiente, né, sem a maturidade, a enxergarem de uma forma madura. Então é super positivo. Eu, pelo menos, se tivesse vivido isso antes, eu teria evitado muitas experiências negativas que eu vivi, né? Então, às vezes, você se permite ter relacionamentos que, se você fosse mais racional e enxergasse
o que é a companhia da outra pessoa, você não estaria com aquela pessoa, né? No aconselhamento que a gente aconselha que as pessoas tenham no namoro, o primeiro conselho mais importante é a questão do relacionamento com Deus, se outra pessoa também tem, se é parecido, se é um tipo de ministério parecido, enfim. E a segunda coisa que eu aconselho é que antes de ter qualquer tipo de relacionamento, além da amizade, seja amigo antes. Pra você conhecer a pessoa, pra você saber quem ela é, sabe? É muito bom, né? Antes de um relacionamento, você ter aquela amizade. Você já anda a metade do caminho, digamos assim. Porque tem muito adolescente, que chega na menina já com seguras intenções, não quer ter uma amizade com ela, só quer namorar e tal. Quando não quer ficar, a gente tem que repreender o encosto, né? Mas essa, infelizmente, é a visão geral, né? Sim. Você tem uma visão de sociedade que é materializar o corpo feminino, né? Então, sim, existe uma cultura mais centrada na visão do homem, né? Visão machista, da mulher como objeto de uso, né? E algumas mulheres se prestam a essa visão e acabam perpetuando essa forma. Então, e isso que se vai muito pelos desejos, né, de cada um, situação social, etc. Mas o meu ponto é que se você se permitir pensar um pouco, você vai enxergar coisas que você não enxergaria se você estivesse sendo simplesmente ali instintivo, né? Isso. Bacana. Legal. E a Isabelle estava falando pra gente antes aqui da nossa conversa com relação à carreira que ela está seguindo, né? Está se formando aí em psicologia. E eu acho que a gente vai falar do Adam também aqui, da carreira de pedagogia que ele segue. E a gente, assim, precisa ser uma referência positiva para os adolescentes com relação a o que é você crescer, né? Estar mais velho lá na frente, ter um foco, ter uma visão do que você quer ser. E uma das coisas mais positivas que eu vi na companhia de vocês ali no Acampatim foi o quão preciosos são os adolescentes da Ralph, né? São jovens lindos, todos, né? Talentosíssimos, animados, cada um mais especial que o outro, assim, não existe mais ninguém especial que o outro, foi mal colocado que eu falei. Foi mais no sentido de todos são super especiais e cativantes e é muito interessante para mim imaginar como que eles vão ser lá na frente. Essa é uma relação que eu tenho com os meus alunos, dando aula para os meus aluninhos, eu falo para eles o quanto eu admiro eles, o quanto eles são, o quanto eu fico feliz de ver quanto talentosos eles são tão jovens, né? E que eu tenho certeza que eles vão ser um sucesso lá na frente. E eu, quando adolescente, eu vivi momentos de dúvida que não me davam certeza se eu ia poder fazer uma faculdade, se eu ia poder me formar, que carreira que eu ia seguir. Às vezes você não tem o apoio na família que você precisa, às vezes a situação que você vive não é a que lhe permite fazer o que você gostaria realmente de fazer. Então fala um pouco pra gente de como foi para você escolher essa carreira, viver essa carreira, como foi isso, viver a sua faculdade sendo uma menina de Deus, cristã. O que você pode dizer pra gente? Olha, primeiro que eu não queria psicologia, eu queria medicina, só que eu queria ser psiquiatra e tinha a ver já, né? Então, tipo, eu tentei 2 anos e eu não era cristã ainda. Eu tinha contato com a igreja por causa de um primo meu que me levava pra igreja e tudo mais. Mas era assim, tipo... eu achava legal que as pessoas choravam. Mas não tinha nenhuma relação com Deus, entendeu? Cheguei a aprender a orar antes do Pai Nosso, que era o máximo que eu aprendi nessa época, a falar alguma coisa. Entendeu? Porque antes eu só falava o Pai Nosso, Ave Maria e dormia. Então, Você foi criada católica? Isso. Mas não era uma família católica que costumava ir pra missa, entendeu? Era mais, Deus existe, a gente ama Ele, Ele ama a gente, é isso. A gente fala com Ele à noite. Entendeu? Entendi. E agradece quando as coisas boas acontecem, tipo isso. Mas assim, então quando eu não consegui passar, e os meus pais, eles não são ricos. Então eu preciso fazer alguma coisa, porque não tem mais como eu passar mais não sei quantos anos tentando entrar em medicina. E aí eu escolhi psicologia, né, que tinha a ver com a área que eu queria.
Mas quando eu entrei no curso, eu descobri que era exatamente o que eu queria. Que eu pensei que psiquiatra fazia o que psicólogo faz, entendeu? Então, eu me encontrei e quando eu consegui entrar, o maravilhoso é isso, porque Deus é perfeito. Eu me converti em dezembro de 2014 e eu entrei na faculdade em março de 2015. Então, tipo, quando eu entrei, eu já tinha conhecido Jesus. Eu estava no processo, na verdade, né, de conhecer Jesus, mas já tinha entregue a minha vida. Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 19, eu acho. É 19. Ok. E aí, então eu já entrei lá com um pouquinho de uma consciência. Eu tinha pouco relação com a palavra de Deus, mas eu tinha tido um contato com Jesus, eu tinha achado, meu Deus, é isso que eu quero, é para ti que eu quero viver. Cheguei para ir para um retiro lá em Paragominas, que é de onde eu sou. E aí eu cheguei aqui, eu já abri mão de coisas. Quando eu cheguei, eu gostava muito de ir para festa para dançar e tudo mais. Então, já cheguei não querendo mais fazer isso quando eu voltei. E aí, quando eu entrei na faculdade, logo a primeira coisa que... Semana do calouro, cachaça de jambu. A primeira coisa, entendeu? De presente que vocês ganharam? Não, tipo, tinha que beber pra entrar no lugar. Entendi, entendeu? era o trote lá. Tipo isso. E aí meu Deus, como assim? Crente não bebe? Que isso, entendeu? Só que eu ficava naquele conflito, né? Eu não tinha uma identidade estabelecida ainda. Então, o que eu fiz? Eu encostei na boca e, toma, bebi. Entendeu? Minha boca ficou toda dormente, mas as pessoas dizem que fica a língua inteira, né? Enfim. É o jambu, né? Exatamente. Então, tipo, no início era bem confuso pra mim. Mas o Senhor foi estabelecendo minha identidade. Eu cheguei a abrir uma célula lá na faculdade também, eu estudo lá na UFPA. Mas não foi muito pra frente. Tinha algumas pessoas que eram cristãs e acaba que ficava só comigo, assim, muitas das vezes. Mas o curso em si é desafiador, porque no primeiro semestre você tem filosofia e o professor já chega e diz: Deus é um mito. Entendeu? Deus é um mito e basicamente vocês não podem ter religião. No trabalho no meu segundo estágio, eu passei 2 anos de segundo estágio, meu professor era ateu, e ele chegou a dizer em uma viagem que a gente fazia, que a gente viajava muito, ele chegou a dizer pra mim que eu devia abrir mão da minha religião pra ser uma boa psicóloga. Entendeu? Então, tipo, são várias lutas que a gente vive, mas a psicologia é muito rica. E naquele momento você sentiu que deveria reagir como? Como que foi que você reagiu? Eu fiquei calada. Eu não falei nada. Porque esse é o ponto de vista dele. Deixa ele. Eu não concordo. Exatamente. Eu não preciso também entrar numa briga com uma pessoa. O meu ponto de vista era muito claro para todo mundo com quem eu trabalhava. Eu lembro que no primeiro dia, para mim, nessa época, era muito importante as pessoas saberem que eu era crente. Então, no primeiro dia que eu cheguei, tipo assim, para não já me oferecerem coisas e, tipo, sabe aquele muro que a gente cria? É essa a ideia, entendeu? Não que seja positivo, na verdade era uma coisa ruim até. Mas no primeiro dia já perguntaram pra mim: que música tu ouve? Aí eu ouço música gospel. Aí todo mundo ficou muito calado lá, entendeu? Então, tipo, eles já tinham uma ideia do meu posicionamento com relação a Deus. E eu conversava com alguns, em específico, eu fiquei muito amiga de um deles lá, que também não acreditava em Deus. E o professor, ele era bem próximo da gente de conversar mesmo. Então, ele tinha noção do que eu acreditava. E quando ele me disse isso, ele estava conversando com todo mundo, entendeu? Não só comigo, ele soltou isso, assim. E eu fiquei calada, porque eu achei que se eu falasse alguma coisa ia gerar uma discussão desnecessária naquele lugar. E basicamente eu ia ser apedrejada. Sim, entendo. E não acho que ia sair nada produtivo de lá. Então, nesse momento, eu fiquei calada. Mas eu continuei agindo como eu acredito que um cristão age. Eu continuei tentando ser íntegra dentro daquele lugar. E depois que eu saí, eu que saí, né? Não fui demitida nem nada do tipo, eu que saí. Mantive relacionamento com algumas pessoas, conversei mais algumas vezes. Mas acaba que é um ambiente muito difícil de penetrar com a palavra de Deus, entendeu? Tipo, porque é muito fechado. Você já só o fato de você ser crente, você já está desrespeitando a existência de alguém. Às vezes existe muito esse mito com relação à faculdade, né? Com a faculdade sendo um lugar que é extremamente
tóxico para quem é cristão e que aquelas pessoas ali precisam ser confrontadas e tal. E às vezes é uma fase que a pessoa está vivendo, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast de um apresentador de TV americano, que é o Stephen Colbert, e ele tem um talk show, um cara genial, fantástico, comediante, e ele estava conversando sobre o período de vida dele, que ele cresceu com uma família católica, então ele é católico, a visão, mas ele costuma falar, assim, e a pessoa com quem ele estava conversando era ateia. Então a pessoa estava partindo do princípio de que você gosta de fantasias, né? Então por isso que ele gostava muito de Tolkien, né? De Senhor dos Anéis, essas coisas, e Dungeons and Dragons, aqueles jogos. Então ele estava falando lá da fantasia. E a pessoa tentou juntar, né, a fantasia com a religião, e ele defendeu, né, a visão dele de religião, de Jesus, de quem Jesus é e tal. Mas o ponto que ele estava falando, o que eu estou trazendo aqui, né, nem por isso, mas é que ele falou da fase que ele viveu na faculdade. Que ele disse que eu fui educado pela minha família, cresci sendo católico, mas quando eu vivia na faculdade, eu vivi uma fase que eu escolhi ser ateu. Então, naquele momento, de repente, não importa o que falassem para ele, não ia mudar a vida dele ali, ia mudar lá na frente. Mas ele disse que ele viveu aquela fase em que ele foi ateu por uns 4 anos e que foi uma fase super sofrida na vida dele, onde ele viveu ansiedade, depressão, perdeu peso, ele já era uma pessoa que era magra. Então, é uma fase que a memória dele, emocional, é negativa, né? Mas naquele momento ele viveu esse período e hoje ele consegue lembrar daquele período como algo que era um momento onde ele tirou Deus da vida dele e viveu daquela forma, né? Então, sei lá, as pessoas estão numa fase que às vezes elas escolhem ali suspender a sua fé, né? E de repente é uma experiência que as pessoas precisam naquele momento ou não, né? Eu, pelo menos na minha fase adolescente, eu tive momentos onde eu questionei a minha fé. Teve um momento que eu fui agnóstico, né? Tipo aquele indivíduo que acredita em Deus, mas não concorda com Deus. E os meus pais, meu Deus, a vergonha dos meus pais era essa, menina que foi criada no evangelho e tal, ter aquele período. Mas uma das coisas que mais me marcam nessa época eram as pessoas que falavam com amor alguma coisa que vinha do coração de Deus para mim naquele momento, e que hoje eu lembro, assim, daquilo que as pessoas falavam naquele momento, que era Deus falando comigo ali, e que ele me amava do mesmo jeito, né? Mas nada do que as pessoas dissessem ia mudar a minha consciência naquele momento. Eu disse, tá bom, desculpa, eu vou ser cristão de novo. Não, as pessoas têm seus próprios momentos, suas experiências, mas elas precisam daquela pessoa que vai chegar e falar o que ela precisa ouvir, sendo canal de Deus na vida delas. Mas eu não acredito que isso seja feito de forma agressiva, com uma defesa de time, né? Então você não vai poder chegar com o seu professor ali que está dizendo que você precisa deixar de ser cristão para ser uma boa psicóloga e resolver ali, olha, não, venha cá, eu vou lhe falar de Jesus agora aqui, você vai cair morto aqui porque Deus vai mandar fogo do céu, né? Não é por aí, né? Então, sim, de repente um dia ele vai lembrar lá, quando ele estiver lá na frente, aqui no altar de Deus, quebrantado, ele vai lembrar daquela aluna para quem ele falou, né? Então, é isso. E você, Adam? O que você pode falar da sua experiência de chegar a uma escolha de vida acadêmica, profissional? O que lhe levou a estar onde você está? O que você diz pra gente? Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito. Às vezes não é. Eu sou muito intenso. Tudo que eu faço. É isso, é 8 ou 80, isso ou não é? Então eu sou muito assim. Eu lembro que eu decidi que eu ia fazer pedagogia muito cedo. Eu era pré-adolescente ainda. Antes... Só para dar um contexto aqui, a sua mãe tem uma escola, né? Isso influenciou de alguma forma? Com certeza, porque foi assim, antes eu queria fazer medicina também, eu só tinha 13, 12 anos. Tá, já que a gente tá falando que todo mundo queria fazer medicina, eu também quis fazer medicina. Pois é, todo mundo quer fazer medicina. Mas eu era muito ruim em matemática, então não deu certo. Ocorre. E aí, aconteceu que a minha mãe tem uma escola, né? E ela é pedagoga, e ela fala sobre pedagogia. Sempre achei muito interessante como ela fala de pedagogia e tal. E eu descobri com o tempo que eu era muito bom com palavras, no ensino, fazer as pessoas entenderem e tal. Poxa, quando o Adam explica eu entendi, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de criança e tal. E isso me fez, eu vou fazer pedagogia. Isso foi na 8ª série.
No caso, não no ano, né? Hoje, mas antes era oitava série. Não ceda isso, né? Essas nomenclaturas. Oitava série. Oitava Deixa o pessoal série. do nono ano falando aí pra lá. Aí eu passei no ensino médio e tal, e eu tive essa certeza. Eu comecei a cursar, e foi o que a Isabelle falou. Primeiro semestre, aula de filosofia, Deus não existe. Só que, tipo, como eu falei, eu sou muito intenso, então eu não sou muito assim de ficar calado. Então eu batia a boca mesmo, falava. Eu, tipo, eu não ficava que nem um doido gritando que Deus existe. Mas, tipo, eu simplesmente era autêntico. Olha, eu acredito que Deus existe, por causa disso, disso. Aí falava, não sei o que, e aí acabava que a gente ficava rindo e, enfim, esquecia. E, tipo, tinha gente que não gostava de mim porque eu era cristão, tinha gente que gostava, tinha gente que admirava o posicionamento, essas coisas. Diga-se de passagem, é um ótimo motivo pra alguém não gostar de você, né? Claro. Porque antes alguém não gostar de você porque você é cristão do que alguém não gostar de você porque você fede, sei lá, ou qualquer outra coisa. É um ótimo motivo pra alguém não gostar de você, né? É bíblico, né? Glória a Deus. E aí, tipo, teve até uma situação, nem lembro quando foi. Eita, mas, tipo, um professor que não gostava de mim. Ele não gostava de mim, porque, enfim. E eu percebi que ele me deu um tapa assim no ombro com raiva. Meu Deus, olha, já tem uma coisa errada. Professor que não gosta do aluno. E segundo, professor que toca no aluno agressivamente. Ou seja, tipo, ele tentou parar a mão. Esse professor já tá ele tentou parar a mão. E, tipo, ele nunca me tratou mal. Dá pra ver no olhar dele que ele não gostava de mim. Meu Deus. E, tipo, ele tentou tocar no ombro, só que ele tocou com força demais. Pouco, fiz merda. Mas, tipo, ele deu um tapa, entendeu? E na hora foi incrível. Deu uma dor de cabeça nele. Na hora, eu, cara, Ada, tu tá com uma culpa, né? Não sei o quê. Tocou no ungido do Senhor. Tocou no ungido do Senhor. Né? E houve essas situações, tipo, com amigos. Eu nunca tive problema com isso. Porque eu nunca fiz questão de ter brincadeira. De ter amigos. De ter amigos. Tipo assim, nunca fiz questão de. Eu nunca fiz questão de estar com aquelas pessoas. Sei lá. Que tem um jeito que chama atenção, digamos assim. Eu sempre fui. Grupinho, né? Grupinho, eu nunca fui. Eu te entendo. Eu era assim também. Eu ia atrás daquele pessoal que ficava no canto, que ficava isolado, sozinho, que eu via, poxa, essa pessoa tá sozinha, eu vou fazer uma amizade. Isso é normal, eu era assim também. Eu vou fazer amizade com ela e tal. E isso eu fiz amigos muito bacanas, que até hoje eu converso, né? Que são pessoas assim que realmente precisam, né? E eu gosto desse tipo de pessoa porque acadêmicos são orgulhosos. E tipo, nossa, como a Isabelle falou, não aceita ser contrariado, é a minha razão, é o meu intelecto, sabe? É a minha filosofia e não quero saber o que tu tá falando, mas tipo, aquela pessoa que tá no canto e tal, são pessoas que são mais humildes, são pessoas que aceitam mais, são pessoas que, sabe, conseguem ouvir. E eu gosto muito disso, tipo, conseguem pensar fora da caixa, como eu falei na conversa lá em cima. Isso me cativa. E nesse período da faculdade foi muito bom para aprender com as pessoas, né? Porque é um ambiente diferente da escola. Tu tem que estudar porque tu quer, não porque alguém te obriga. Se tu não estudar, tu não passa, tu fica sem emprego. E achei muito bacana isso, né? Foi quando eu me despertei, digamos assim, para os estudos mesmo, que eu gostei de estudar, coisas que eu gostava de estudar. Até estatística eu comecei a gostar porque dava para aplicar na pedagogia. Eu fiquei, eu gostei disso aqui. E aí enfim, acabou o curso, né? Eu estava trabalhando antes, aí agora eu tô focando em pós-graduação, né? Para aumentar o currículo. Eu tô buscando fazer concurso público. Eu tô fazendo propósito com Deus em relação a isso, porque como tu falaste, né? Tipo, a questão do casamento. Eu busco isso também, porque tipo, eu tô namorando com a Alane, não é por nada, porque ela é minha namorada e amanhã não vai ser. Não, eu quero me casar com ela. Tá vendo, Alane? Você tá com o homem de Deus na sua vida, né? Parabéns, meu filho, você vai casar. Tem que estar reafirmando todo dia, é isso aí. E tipo, eu tenho focado nisso, na questão do trabalho, né, relacionamento com Deus. E eu tenho ficado, por ser muito intenso, consequentemente sou muito ansioso, então acaba que eu fico meio desesperado em alguns momentos e aí Deus vem e é muito diferente. Quando tu quer falar com Deus no teu dia a dia, no teu momento de compartilhar, mas quando Ele te chama, Adam, vem cá aqui em cima, que eu tava lavando a louça. Foi incrível. Adam, vem aqui em cima, eu quero falar contigo. Foi tipo assim, sabe? O teu pai, Adam, vem cá, bora conversar. Aí tá bom, tomei banho. Samuel. Tipo isso. Tá, aí eu tomei banho e tal, fui lá pra cima, e ele falou comigo, Adam,
ele usou Salmos 37, eu não lembro do versículo. Ele falou: Adam, se tu continuar assim, tu tá fazendo mal pra você. Confia em mim. Eu vou fazer, eu que mando, eu que sou o soberano. Então te acalma, sabe? Se tu ler os versículos que eu li, talvez tu não entenda, alguém não entenda dessa forma, mas a forma como saltou no meu olho, assim, foi incrível, né? O entendimento que você teve foi isso, de como ele que falou você precisava comigo. naquele momento. Isso, né? Então, é muito importante fazer tudo que aconteça, colocar Deus na frente. A pedagogia eu escolhi por causa de Deus, né? A Alane eu escolhi por causa de Deus. Ele me deu, na verdade. Olha aí, mais uma pra Alane, menina enviada de Deus. Glória a Deus. Trabalhar na Ralph, eu estive disposto, ele me colocou num ponto. Porque ele quer, amanhã eu posso não estar, mas tipo, é pra Deus. Não interessa que é pra mim, não é pros outros, é pra ele. Então, ele no centro. Se quiser, faça pra glória do Senhor. Ele no centro, tudo gira tranquilo. Olha, uma das dúvidas que eu tive quando adolescente, que pelo jeito vocês viveram também, era essa coisa de se você quer ser bem sucedido, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, né? Então, todo mundo meio que passa elevado a isso, né? Eu fui um aluno eu era um bom aluno, então eu pensava, bem, se eu sou um bom aluno, então eu posso passar no vestibular nos cursos mais concorridos, o curso mais concorrido é medicina, então dá um status legal, vou fazer medicina. E eu não levava em consideração as minhas limitações também. Então, lógico que para quem quer ganhar na vida, você não pode pensar em limitação, você tem que querer o máximo, né? Mas eu tinha um problema sério com cálculo. Então, a minha área era comunicação, era linguagem, era, né, letras, que foi o que eu acabei seguindo. Mas o meu ponto é que você precisa enxergar o seu talento, e o que você fizer na vida, que você fizer bem feito, que você for diferenciado, você vai ter, se Deus quiser, uma vida boa, né? E você sendo uma pessoa que está na presença do Senhor, Deus vai cuidar de você, né? Então, a área que você fizer, por menos popular que seja, Deus vai te honrar, né? E você, por exemplo, você está pensando em fazer concurso, né? Está pensando em fazer aí a pós-graduação. Então, com certeza, você podendo investir na sua carreira, você não vai ser um pedagogo qualquer. Você não vai ser alguém que tem só uma graduação. Então, isso vai agregar valor à sua formação e, sem dúvida, você vai ser bem-sucedido, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, nessa fase da adolescência, tem muito medo, né? E é natural. E acabam perdendo uns anos da sua vida tentando fazer medicina, como foi o meu caso. Mas quando você vive para a honra e glória do Senhor, Deus usa os seus talentos para a glória dele. E é o que tem acontecido comigo, né? E eu vejo que acontece com vocês. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, o que vocês veem do ministério de vocês, da Ralph, dos liderados de vocês, para o futuro? Qual é a perspectiva de vocês? Qual é o desejo de vocês? Qual é o sonho de vocês para a Ralph, para a IBMA, para a Igreja Batista Missionária da Amazônia? O que vocês dizem aí? Olha, eu acho que o que o Senhor tem reservado pra gente, a gente nem não tem noção do que vai acontecer, sabe? Eu tenho visto frutos e eu participei também do momento de semeadura há alguns anos, seja na Ralph, seja na Rampa. E eu estava até conversando recentemente com um amigo meu, que é o Caio, falando sobre como Deus tem nos dado sinais do que está por vir, entende? É o que eu creio, no sentido de o evangelho ser realmente pregado, entendeu? E quando o evangelho é realmente pregado, vidas são transformadas. Então, tipo, o que eu vejo, o que eu sinto vendo essas, por exemplo, essas reuniões de oração que o pastor Marcelo tem feito de forma ignorando totalmente a noção de denominação, entendeu? Mas reunindo homens que têm interesse em Deus, que acreditam que, sabe, no verdadeiro evangelho. Eu creio que isso pode transformar a cidade. Eu creio que a rede de adolescentes, sendo o que tem sido pregado, a graça de Deus sendo ministrada diretamente na vida deles, o Espírito Santo vindo diretamente falar coisas com eles, entendeu? Que isso tem sido recorrente, assim. Eu só consigo enxergar vidas sendo transformadas, entendeu? E adolescentes avivados, porque é muito difícil, pelo menos assim, do que eu tenho contato, de nós vermos adolescentes
pregando o evangelho, de adolescentes ousados, de adolescentes que expressam dons do Espírito Santo, sejam os dons que são relacionados ao caráter, como mansidão, como domínio próprio, alegria, ou os dons de manifestação sobrenatural, como são os milagres, como são o falar em línguas, as profecias. E eu acredito que as duas categorias de dons são coisas que Deus tem para nós como fruto da transformação. E eu acredito que é isso que Deus tem para Ralph. Pessoas que realmente estarão convertidas, com corações convertidos a Deus e que estarão dispostos a viver aquilo que Ele chamou a gente para viver. Seja fora da igreja, seja dentro da igreja, seja num lugar de influência na política, seja dentro da faculdade, onde quer que Deus queira que nós estejamos. Como cristãos mesmo, sabe? A gente respeitar esse ID e não limitar aqui dentro, mas ir e realmente pregar o evangelho com vida, como carta, entendeu? Eu acredito que é isso, que é basicamente a Bíblia sendo realmente vivida. Glória a Deus. É o melhor que está por vir ainda, né? Então a gente vai ter líderes melhores no futuro, vamos ter uma Ralph maior no futuro, vamos ter uma igreja mais avivada, porque esses jovens desde cedinho estão vivendo experiências, né, com Deus e sendo direcionados na visão fundamental da palavra. Né? Existe uma cultura geracional de enxergar as gerações mais jovens sempre negativamente. Né? As gerações anteriores achando a mais jovem preguiçosa demais ou fraca demais, né? E pelo jeito a gente tem uma visão mais positiva do que a gente tem nas nossas mãos agora de sementes dessa geração. Então, vocês conseguem enxergar um futuro mais positivo com quem a gente tem agora? De repente, uma igreja batista missionária no futuro com líderes, de repente até melhores do que o que a gente tem agora, porque a gente tem uma semente que está sendo trabalhada muito bem agora e que a gente vê de forma positiva e com esperança, Adam? Bom, eu tenho certeza que existe uma chave para isso, né? Que é a palavra de Deus, né? O que foi que Cristo disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade pregada é a palavra de Deus. Então, no presente, eu vejo pessoas da nossa geração, principalmente, né, pregando com intensidade o evangelho, sabe? Pregando com o seu coração, falando com intrepidez e se deixando guiar pelo Espírito Santo de forma bem radical. E compreensões assim do evangelho que a gente pode até pensar que são simples, mas são muito poderosas. Por exemplo, o que tu falaste anteriormente. Todos nós pensamos que nós temos que estudar muito, nos esforçar e tudo mais, para que nós possamos conseguir um futuro brilhante, família e sustentar, enfim. Só que para o mundo é assim, sabe? Para o cristão não é que não é assim, você não faz nada, mas para o cristão o nosso foco, o nosso olhar não está direcionado para esse tipo de coisa. Está focado em Cristo. Então ele vai ser o meu sucesso, ele vai ser a minha herança, ele vai ser o que me direciona. Como aconteceu contigo, né? A Nath profetizou, né? Tu acatastes isso, vocês estavam caminhando no propósito e Deus abriu as portas. Não foi mérito seu nem dela, foi mérito do Senhor. Sim. Então é assim que a gente seguia, não pelo esforço que a humanidade faz para conseguir sucesso, mas pelo que o Senhor faz por nós. E caminhar debaixo disso faz toda a diferença. É Ele quem faz, não sou eu. A glória é dele, não é minha. É Ele o que tem o poder, não sou eu. Coisas pequenas nesse sentido que estão sendo ressaltadas de uma forma que está gerando um movimento doido aí que eu estou vendo em todo canto, sabe? Em todo o Brasil, em todo o mundo, pessoas pregando esse evangelho da graça, entende? Que estão... Enfim, é o tempo, né, disso. E com esse evangelho, com o evangelho sendo pregado, como a Isabelle falou, essas coisas vão acontecer, questão de tempo, né? Eu tava arrumando o quintal de casa e pegando as madeiras velhas e tal pra tacar fogo. E como é que a gente começa o fogo, né? Começa com Você é daqueles jovens que vão capinar o quintal, é claro, tocar fogo na madeira. Meu Deus, cara, parabéns. Com mesagineiro a gente faz tudo, né? Eu vou chamar o cara pra fazer isso. Uhum. Sim. Aí eu
como é que a gente começa o fogo? Começa com uma estopazinha, com papel, com que taca fogo rápido. E depois botando a madeira pequena e depois a madeira mais grossa, né? Só que no início, quando é só papel, e taca fogo muito rápido, vem um fogo aéreo assim, grandão e tal. Só que rapidinho apaga. Tem que manter os graveiros e tal. Quando mantém uma brasa consistente, aí põe os maiores e tal. Quando faz uma brasa bacaninha, tu bota os grandes, né? As madeiras molhadas, as madeiras grandes, as madeiras que estão com fungo, enfim. E vai secando, secando, secando. E nesse processo, eu fiquei muito tempo. Porque pra madeira secar, pra eu manter o fogo, enfim, demorou muito pra pegar fogo de verdade. Mas aquilo foi secando, secando. Teve um momento que o fogo tava lá, só que eu não conseguia ver. Eu tinha que ir pro cantinho ali pra, né, dar aquela consistência no fogo pra continuar, enfim. Foi um processo, né? Não foi de uma hora pra outra. Mas quando pegou fogo, aquele treco... O Tapanã inteiro viu. Tapanã inteiro viu, entendeu? Eu quase taco fogo na casa, cadê? Mas assim... eu não conseguia olhar diretamente pro fogo, porque era muita radiação no meu rosto, eu tinha que tampar o rosto pra minha cara não queimar, sabe? E me lembrou muito de Isaías, né, capítulo 6, os anjos cobrindo a glória, sabe? Da glória de Deus e tal. Eu vivi isso hoje olhando pro céu, eu olhei pro céu, o sol tava tão forte, meu Deus, como é poderoso o sol. E um negócio impressionante, a glória e o sol é só um em bilhões que existem por aí. E é uma estrela relativamente pequena. Né, o que dizem. E assim, esse processo tem acontecido, sabe? Se eu falasse do evangelho da forma como eu falo hoje, há 20 anos atrás, eu ia ser considerado herege. Entendeu? Meu avô ia me dar uns tapas, porque é pastor da Assembleia de Deus, né? Enfim, era uma coisa bem tradicional. Tipo, eu tô aqui no altar de bermuda. Antigamente, aqui na igreja não podia ser feito. Acho que eu tô lendo disso, né? Formalismo. Tipo, as meninas subirem aqui de calça jeans era pecado, sabe? E tipo... a gente começou a ver que essa não é a essência. Não é isso que importa de verdade. Então, para cada tempo, Deus separa a sua palavra, Ele vai ensinando, Ele vai moldando. Eu não vejo cada geração, tipo, sucumbindo. Eu vejo elas ascendendo de forma diferente. Glória a Deus. Dos meus avós, dos meus pais, a nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, em nome de Jesus. É assim que funciona o fogo. Ele vai aumentando. E não vai ser como aquele avivamento que teve no passado, aqueles aviamentos, que começou e acabou. Vai ser algo constante, consistente, porque aquilo foi necessário para que hoje a gente vivesse o que a gente vai viver ainda. Sabe? Focos de fogo ali que foram necessários para manter essa fogueira acesa. Pessoas que derramaram sangue para que a gente tenha essa Bíblia hoje. Ensinamentos que foram preservados, só lhe deu glória, só lhe deu graças, enfim, só lhe deu glória. Quais são os 5 solas? Eu queria lembrar agora, deixa pra lá. Tá. E tipo, princípios que foram preservados para que hoje a gente tenha algo, para que possa passar para outros, esses outros vão continuar levando, esse fogo vai continuar aumentando. Então eu só vejo isso pegando mais fogo, sabe? Teve uma época aqui na Ralph que a gente sofreu muito com uma liderança que a gente vê que não tinha tanto compromisso, sabe? Mas Deus foi moldando isso, sabe? Deus foi transformando e hoje a gente tem uma equipe assim que eu fico, uau, a gente pode contar com eles. A gente pode contar com eles, sabe? Eu também, como a Isabel, a gente conversa com os adolescentes e a gente vê, caramba, eles estão entendendo. Eles estão sacando quem é Jesus. Eu tô conseguindo entender isso aí. Isso me deixa muito animado, porque, tipo, eu não tô fazendo trabalho em vão. Quando eu falo Jesus, não sei o que, eles não... legal, Jesus é uma pessoa. Não, eles realmente entendem, ele é a minha vida, sabe? E é isso que tem me animado e é nessa esperança que eu caminho. Não no que eu tô vendo agora, mas no que eu sei que eu vou ver através da fé. Show de bola. Olha, você usou uma parábola, né, Adam, trazendo da sua experiência de vida, de você limpando o quintal, né? O termo que você não falou, mas ficou velado ali do fogo de palha, né? Que é o fogo que pega rápido, mas não vale de nada. Não posso ser muito ofensivo. Tocou fogo no Tapanã inteiro e trouxe para alusão da glória de Deus, do fogo do Espírito Santo tomando conta dos jovens aqui. Isso é a base de uma mensagem, né, Alan? Que maravilhoso. Na verdade eu fiz um. Muito bom. Gente, mandem um abraço aí para os seus amados, para as pessoas que são importantes para vocês. Isabelle, você quer mandar um beijo pro papai e pra mamãe? Olha, eu nem sei direito como fazer isso, mas um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Vocês são lindos, vocês, graças a Deus, Deus me deu pais incríveis, que
mesmo não sabendo, estavam pregando a graça de Deus para mim. E muito obrigada, galera da Graça. Vocês sabem quem vocês são. E é isso, obrigada os amigos que espero que tenham chegado até esse momento, porque eu não sei há quanto tempo a gente tá falando. Uhum. Mas é isso aí. E obrigada tu também por chamar a gente aqui. Gente. Olha, esse aqui é o Pelo Ouvir Pod. Pra quem tá ouvindo aí, segue a gente no @PeloOuvirPod, POD, de podcast. No Instagram, no Facebook é a mesma, também tem o Twitter. E assim, você pode ouvir através dos links que a gente vai compartilhar, né? Eles aqui, os convidados, vão mandar para vocês também. Mas você pode usar o Spotify, você pode usar o iTunes para quem usa aparelhos da Apple. Você pode usar o Google Podcasts. Então, você tem vários mecanismos aí que você pode ter acesso ao nosso podcast. E aí pode ouvir, pode baixar e depois ouvir quando não tiver com conexão. E ouve a gente enquanto você estiver cozinhando, no ônibus, estiver correndo, malhando, fazendo qualquer outra coisa. Não é algo que você precisa estar parado assistindo, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Compartilhem o podcast, né? Qual é o beijo que você vai mandar aí, Adam? Eu quero mandar um beijo para a minha princesa. Olha, a gente já falou tanto dela aqui, né? Essa claro. menina maravilhosa. É verdade. Um beijo pra você, minha princesa, eu te amo. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, enfim, pra família toda. Amo vocês. E o pessoal da Graça, quando vocês escutarem isso, né, mandem mensagem lá. Vocês sabem onde. É a Katsuki. É sociedades secretas aqui. Sociedades secretas. Não, você fala besteira. Aí, e tipo, pra Ralph, pros pastores, sabe, vocês são 10, nós amamos muito vocês, confirme. Com certeza. E, sério, que Deus abençoe demais. Um abraço pro Arthur, que ia estar aqui, né? O Donza, tu és o cara, só teu fã. Deus abençoe sua mãe. Sempre que Arthur, eu te vejo. Ela passou uma cirurgia aí, né? Você tá aí, a gente sabe que você não pôde estar aqui por... Nós estamos orando por ela. Glória a Deus, que Deus restaure sua mãe. Sempre que eu vejo o Donza, fala que eu sou fã dele. Eu sou fã dele também, eu conheci ele com a Coinonia passado. É um cara maravilhoso. E ele tá na liderança com vocês também, né? Sim. Tá conosco na condenação. Mano, vou botar fogo. 2 já era, 1 vai ficar pior. O pior sentido para os adolescentes quando for acampamento. Mas gincana. Uma pessoa com um nome desse, né, não passa despercebido, né? Eu, pelo menos, eu nunca esqueci o nome dele. Que é o Donza. Pois é, o meu sobrenome marcante, né? O meu é um nome que qualquer pessoa esquece. Eu costumo brincar, eu tava fazendo uma tradução outro dia com um grupo de chineses. E o meu nome, Tiago, é um nome que é estranho em inglês para eles. E a chinesa toda hora me chamava de um nome diferente. E eu dizia, não, é Tiago, né? E aí ela, Tiago, tal. E aí até que chegou uma hora que ela passou a me chamar de Chicago. E eu resolvi que eu não ia mais corrigir. E ficou Chicago pro resto da vida lá, mano. Passou o dia falando comigo e ela, Chicago, opa, tudo bem, dia que estou aqui. Era o teu codinome em La Casa de Papel. Tá vendo? Chicago. Misericórdia. Agora, se o meu nome fosse Donza, né? Ninguém ia esquecer. Ela ia, Donza! Tonza! Ia ser fácil. Mas meu nome não, é Tiago, que pra eles é estranho. Mas é isso. Olha, eu quero mandar um abraço pro Pastor Jair. O Pastor Jair é o nosso anjo do podcast aqui. Ele sofre aqui para fazer isso aqui ser gravado, ser funcionar. Mandar um abraço pro Pastor Monteiro, que é o nosso apóstolo aqui, que permitiu que isso tudo acontecesse e desse toda a liberdade. Muito obrigado. E aos outros pastores que já participaram com a gente, que vão participar ainda. Quero falar com vocês, quero gravar um podcast com vocês também, tá bom? Mais alguma coisa? Meus convidados. Ainda não vou falar isso. Então, gente, graça e paz. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que a sua vida agora, nesse momento que você está ouvindo, seja alcançada pelo Espírito Santo. E que você estiver vivendo, que você esteja precisando, que Deus realize para você agora, em nome de Jesus. Beijo, pessoal da Ralph. Paz. Graça e paz.